corações por essa palavra. Eu quero falar com o tema Livrando-se do Medo. Muito bom estar com vocês aqui, né? Graças a Deus, né, por essa oportunidade, o Peterson e a Silvia, né? Queridos nossos aí de tantos anos, tive o privilégio de fazer o casamento deles também. Quantos anos faz que eu fiz o casamento? Faz pouco tempo, né? Quanto? 2 anos, mas eu conheço a Silvia, eu acho que há uns 20 anos. Depois o Peterson já faz uns 10, 12 anos ou 15. Então é uma história longa. Então fico feliz de ver vocês aqui, né? Sempre que encontro com ele, eu oro por ele. E é bom estar aqui com vocês nessa noite. E com todos vocês que aqui estão. É interessante, né, que esse texto, ele fala que o verdadeiro amor, ou o perfeito amor, lança fora o medo. E quando nós começamos a nossa leitura, diz que aquele que confessa o Senhor Jesus tem permanecente, ou tem dentro dele, nele, o amor. Então, aquele que confessa, essa palavra confessar, na realidade é uma palavra pública, né? Porque você pergunta para as pessoas aí, você tem Jesus na sua vida? A pessoa fala, tenho. E você já confessou isso publicamente? Porque essa palavra na Bíblia, ela sempre vai falar em algo tornar público. Por isso que quando a gente faz apelo para a salvação, a gente pergunta, quem quer receber a Jesus, né, como Senhor e Salvador? E aí levanta a mão, normalmente a gente fala. Depois de mandar levantar a mão, a gente fala, agora vem na frente. Por que isso? O certo até seria dar um microfone para as pessoas e falar, né, confessa aí que você está recebendo Jesus. Mas a gente não faz isso porque, até porque eu já era crente há algum tempo e eu não conseguia falar nada no microfone, né? Então não é o propósito, né? A liberdade, a libertação vem vindo com o tempo. Mas aí começa a morada de Deus dentro da pessoa. Por que eu falo isso? Porque também eu fiquei mais de um ano dentro de uma igreja, indo nos cultos, ao lado, na época, da minha namorada, que é hoje a pastora Sandra de vocês, né? A minha esposa, né? E eu fiquei um ano indo ao lado dela, assistindo cultos aos domingos, e todo mundo já me chamava de irmão, já me dava a paz do Senhor, eu já participava dos eventos, até eu achava que eu era crente já. Até eu achava que era já de Deus, mas não era assim, porque eu não tinha confessado publicamente. Eu era um crente espião, e não existe isso, né? Precisa tornar público. Então, quando a palavra de Deus, sempre que você ouvir confissão, tem algumas igrejas que praticam isso e falam que absurdo, né? Quando comete um pecado, às vezes um líder manda confessar lá na frente. Tem igrejas, né, mais tradicionais que faziam muito isso. Hoje caiu em desuso, mas é bíblico, nós nunca fizemos isso, nem eu fiz, nem eu, né? Mas para aceitar Jesus precisa. Mas é interessante que esse texto, então, ele vem falar de lançar o medo fora. E quando a palavra de Deus está aí falando de um medo, de lançar o medo fora, esse medo que a palavra está se referindo é um sentimento cruel e diabólico que aprisiona pessoas e não permite que ela caminhe, que ela tenha liberdade. Uma pessoa com medo, aquela área que a pessoa tem medo, ela é presa, ela é completamente aprisionada. Então, veja, há outros tipos que nós chamamos de medo, há outras coisas que nós chamamos de medo, mas que na realidade não é bem um medo, é uma prudência, é um cuidado que a Bíblia ela chega a chamar de temor. Sabe, gente, é a mesma coisa, temor e medo, mas a gente faz essa distinção. Por exemplo, temor a Deus. Então, essa prudência de não magoar, de não entristecer alguém, não é este medo que a gente vê falar que nós temos que lançar
fora. Isso, então, é chamado de prudência, e é um sentimento de Deus que nos livra do mal, nos livra de coisas ruins. Uma pessoa prudente, que nós falamos temente ao Senhor, ela não vive aí de bobeira, fazendo tudo que dá na cabeça. Sabe, é tipo assim, uma pessoa, por exemplo, prudente, ela sabe que o negócio está quente, ela não vai ver se uma gordura está fervendo, colocando o dedo lá dentro. Ela vai fazer uma fritura, deixa eu ver se a gordura está quente. Se tiver, fica um pedaço do dedo lá dentro, né? Ela não vai fazer isso. Por quê? A prudência fala que não é assim. Eu já vi pessoas jogando um palito de fósforo lá dentro da gordura, se ela, se acender assim, é porque está quente já. Mas não é. Então, chegar, colocar a mão no fogo, a pessoa não vai falar, eu não tenho medo, não queima. Não faz isso, né? É uma prudência, ela permanece um pouco longe. Eu costumo dizer que, por exemplo, uma pessoa que ela vai num 10º ou mais andar, ou até um pouco menos, né, de um prédio, e chega lá, tem o terraço do prédio, e tem a mureta lá, e a muretinha assim, e lá embaixo, nada. Só a rua lá embaixo. E a pessoa, eu não tenho medo. Sabe, isso não é coragem, isso é besteira, isso é falta de prudência. Então a pessoa que sabe que ali tem um parapeito, que não é para subir naquela mureta, mas é para chegar até ali, então ela é uma pessoa prudente. Agora, nós precisamos entender algo. O diabo, ele potencializa isso que é prudência e que é algo que nos limita, um limite inteligente. Então, o diabo, ele pega e ele potencializa este limite, e ele vai, então, limitando a pessoa cada vez mais. Aí começa a se chamar medo, e às vezes até pavor. E o pavor, ele vai realmente tirar a liberdade da pessoa. A pessoa que tinha medo de altura, agora ela não vai subir nenhuma escada. Eu tenho medo de altura. Ela tinha, por causa da prudência da altura, a pessoa não abusar num lugar alto, ela não sube nem escada. Não, eu não subo. Eu já vi gente aqui, homem, adolescente, que vem nos ajudar a pintar aqui. Eu pedi para pôr a escada ali naquele pilar, para pintar a parte de cima, ele não subia. Eu falei, não acredito. Prisão. E tem gente, então, que o diabo potencializa. Então, a pessoa, por exemplo, com medo de morrer e com medo de altura, ela não anda de avião. E aí Deus quer dar para você uma viagem para Paris, para Nova York, para a Estátua da Liberdade, mas você está tão preso que você nunca vai ver a liberdade lá em Nova York. Então, por quê? Tem medo. Ah, não, eu tenho medo, porque o avião, quando cai e morre, olha, eu não vou me atirar aí de bungee jump, é esse o nome? Bungee jump lá. Sei lá, não mais ou menos isso. Eu não vou me atirar nisso aí. Eu não tenho ainda coragem, o coração também não permite. Já fiz bastante coisa, mas isso não. Sabe, eu tive até vontade de pular de paraquedas, né? Não é tanta gente assim que morre, mas já é um pouco mais perigoso. Então, se você falar, não, eu não tenho coragem disso, tudo bem, é normal. É normal. Sabe, não vai te limitar em nada, vai limitar você de pular de paraquedas ou de bungee jump aí, sei lá, né? Mas não vai te limitar muito na vida, vai te limitar de uma diversão. Então, a pessoa muitas vezes, ela não entende o que é a prudência e o que é o medo. E o diabo, então, está potencializando o medo das pessoas. A mulher, muitas vezes, por medo do fogo, ela não cozinha. Tudo bem que é desculpa de algumas, né? Mas tem tanto medo, né? A outra aqui, porque tem medo, porque ficou sabendo de alguém que morreu afogado, aí eu nunca quero saber de nadar numa piscina. Sabe, Deus quer dar uma mansão luxuosa para você, mas não pode, porque você vai fazer um laguinho de pato lá, para pôr patinho na sua piscina, né? Então, tem medo. Então, nós precisamos
precisamos entender, sabe, que prudência é uma coisa, medo, temor é outra coisa que aprisiona a pessoa. Então, eu sei que nós vivemos num mundo onde o diabo encontra muitas brechas, deixam-se muita abertura para que o diabo esteja agindo e colocando medo nas pessoas. Hoje, pais têm muita culpa no medo das pessoas. Primeiro, pais que nunca dizem não para os seus filhos. Tudo que o filho pede, ele dá, né? Então, o filho não sabe o que é um limite, não sabe. Não sabe ouvir não, e não sabe o que é limite. Interessante, que pai que não fala não, o filho não aprende, não cresce, aprendendo que tudo tem limite. Gastar dinheiro tem limite, horário de sair de casa tem limite. As pessoas, então, não têm limite, não ouvem não. E aí, quando cresce, vai enfrentar a vida, vai ouvir não de todos os lados. O mundo é cruel, o mundo é injusto. Você vê, a Roberta, uma excelente profissional, trocou, o gerente estava muito bem, sendo promovida, sendo uma das melhores funcionárias, de repente troca o gerente em um mês, chama ela, a pessoa que recebeu um aumento está demitida. Não precisamos mais do seu serviço, você está sendo desligado da empresa. Pronto, vai chorar aí. Sabe que tem muita gente que faz no lugar dela, se não tiver um preparo nessa vida, sabe, se desespera. Tem pessoas que até se suicidam. Eu sei pessoas que perderam o emprego, acabou a vida dela. Acabou tudo. Sabe, não consegue viver sem aquilo. Por quê? As pessoas não estão preparadas para uma vida decepcionante e que vive fazendo não, falando não para nós. E muitas vezes, hoje, eu estava ouvindo uma reportagem, o número de crianças, a partir de 10 anos de idade, até os jovens de 26, parece, ou 27 anos de idade, que se suicidam, nos últimos anos, aumentou de uma maneira escandalosa, sabe? Eu esqueci os números, mas eu estava ouvindo isso e eles comentando, e um dos fatores, principais fatores, é que os filhos não aprenderam a ouvir não. Então, quando houve um não de uma paixão, bem jovenzinho, às vezes com 15, 16 anos já apaixonada, o namorado, a namorada fala, eu não quero mais ficar com você, eu não te amo. Eu amo outra, eu amo ela e não você. E aí a pessoa se mata. Ouviu não do namorado, se mata, sai fora. A vida é tão maravilhosa, mas não aprenderam a ouvir um não, e nunca vai ter um sucesso na vida. Pai super protetor, o filho não pode, ai, olha, está ali o parapeito, a mureta de proteção, ao invés de levar o filho lá e mostrar lá embaixo, olha, aqui é o limite, e tomar cuidado, lógico. Não, você nunca chega ali. E aí vai contando história. Porque, olha, ali no outro bloco, uma criança caiu do 3º andar e teve que pegar ela com carriola lá, porque ficou só o pó lá no chão. Sabe? Isso acabou. Sabe? A criança está lá, o parapeito da criança fica aqui, ó. Nunca pode ir lá para a Torre Eiffel e olhar o rio Sena lá, né? A beleza de Paris, nunca pode, não pode ir lá em Nova York, né? Em Manhattan, lá em Empire Station, lá naquele edifício maravilhoso que a gente vai até o 100º, acho que 120, não sei falar direito como é que é, 120, né, andar, sabe, não pode ir lá de cima e olhar toda Nova York, né? Eu estou falando isso porque um dia vocês vão chegar lá. Então eu já estou preparando vocês. Se vocês foram limitados por alguma coisa, esses limites estão acabando
acabando em nome do Senhor Jesus. Sabe, você vai ser uma pessoa prudente, não vai ser tolo. Você não vai morrer porque estava se mostrando, né? Porque a menininha falou, se você me ama, ama nesse parapeito, no 10º andar. Não, olha, quase que eu caio aqui de um degrau, e já é perigoso com a minha idade. Então, nós precisamos entender que o sistema deixou brecha. Então, as mães, quando querem proibir o filho, ela inventa uma história. É o homem do saco, é o homem da capa preta. Antigamente a gente era mais inocente, então era o bicho papão, era a cuca. Era o homem do saco também, que ele já é velho. E sabe, e cuidado, olha, e hoje conta tanta tragédia. Se uma pessoa caiu, olha filho, se aquele caiu do 3º andar, imagine a gente que mora no 13º, se você cair. A criança já imagina uma carne moída. Então, nós precisamos entender que estas brechas têm dado ocasião ao inimigo para entrar na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, de homens e de mulheres, e entrar e potencializar aquilo que seria uma prudência, e transformar a prudência em um pavor, porque o limite protege, mas o medo, o pavor aprisiona, e a gente vê tanta gente aprisionado. E não só isso, mas nós vivemos num mundo que usam a mídia assim, de uma maneira terrível para poder aprisionar as pessoas, né? Nós temos visto muito isso nos nossos dias, né? Principalmente porque as pessoas gostam de notícias ruins. Então, a mídia ela procura notícias ruins e vai lançando medo, pavor nas pessoas. Uma vez, alguns anos atrás, eu creio que uns 7, 8 anos atrás, o meu cunhado, que mora em Caraguatatuba, mais velho que eu, coroa já, presbítero de uma igreja, ele vinha para minha casa aqui em Campinas. E eu então falei para ele, olha, você vem, tá, expliquei pela Rodovia dos Trabalhadores, tá, depois você pega Dom Pedro, aí quando chegar em Campinas, você entra pelo centro de Campinas, você vai pegar a Avenida Moraes Salles, tal, e depois você vai pegar aqui da banca. Fui mostrando para ele, falou, mas eu vou passar pelo centro de Campinas? Eu falei, ué, você vai, é o caminho mais fácil de chegar aqui na minha casa. Ele falou, mas não tem perigo? Eu falei, porque você está com medo de se perder? Não, é fácil. Não, de eu parar num semáforo e eu ser roubado. Eu falei, ué, eu faço isso direto e, graças a Deus, eu estou vivo ainda, eu sobrevivi. Falei, que absurdo. Eles, não, a gente tem ouvido as notícias aí de Campinas, sabe, uma pessoa que vai em São Paulo direto, sabe, trabalha na rua, bem formado, tem uma empresa lá, que era Balanças Vilela, lá em Caraguatatuba, lá no litoral norte, que viaja direto, e com uns negócios desses que o inimigo põe, não, como é que eu vou passar por dentro de Campinas? Gente, mas Campinas realmente é perigosa. Queridos, a vida é perigosa. A viver é perigoso. Só não sofre nenhum risco quem já morreu, ou quem nunca viveu. E, aliás, tem gente que está vivo, mas está morto. Nunca vive e nunca vai viver, porque vive com medo. Sabe, não estou dizendo com uma prudência, não tem problema nenhum. Então, as pessoas têm esse pavor dentro o que fazer para eu insistir, para eu convencer o meu cunhado para vir para minha casa pelo centro de Campinas. Quase que eu tive que levar uma escolta para ele lá na rodovia. Sabe, ainda bem que a minha irmã é meia braba e ela é vilela, né? E falou, deixa de ser tonto, vamos embora. Então, sabe, na realidade, nós precisamos também saber que nós vivemos num mundo perigoso, essa vida perigosa, mas nós temos que aprender a enfrentar os nossos medos com prudência. Tem coisas que são perigosas? Tem, mas tem coisas que é você que tem que enfrentar para não ficar refém do medo. O apóstolo Paulo, se dá para projetar aí, que eu estou sem a Bíblia, 2 Coríntios 5, 7, Paulo, ele fala aí, quando ele chegou na Macedônia, 2 Coríntios 5, 7,
Não, não é isso não. Quem falou que é isso? Bom, pode pagar, vai, não é isso não. É 7,5, eu acho. Vamos ver se é. Cabra boa, que eu lembrei que eu já preguei várias vezes esse texto de Paulo sendo consolado. Mas diz assim, porque chegando nós na Macedônia, nenhum alívio nós tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e medo por dentro. Olha que interessante essa afirmação de Paulo. Paulo falou, porque Paulo, quando chegou lá na Macedônia, ele foi ameaçado de morte por todo canto, ele foi perseguido, as pessoas ameaçaram apedrejar, muita violência para cima dele. Então ele diz o seguinte, que ele foi muito atribulado ali, que ele tinha medo por dentro, mas ele por fora, ele lutava. Sabe o que ele estava falando? Olha, gente, eu não me entreguei aos meus sentimentos, porque eu tinha algo a fazer naquela região. Então, eu lutei e enfrentei os meus medos. Por isso, amados, que nós temos tantas cartas escritas por Paulo na palavra de Deus. Então, nós temos que entender que com prudência, nós temos que enfrentar determinadas situações, sabe, que oferece algum tipo de risco. Eu sempre conto aqui para a igreja, já contei algumas vezes, o dia que eu cheguei da igreja, demorei um pouco na igreja, e eu cheguei na minha casa, já era, acho que fomos comer alguma coisa, depois fomos para casa, já era por volta de meia-noite quando nós chegamos em casa. E quando a gente chega em casa, eu não tinha o portão eletrônico ainda. Quando eu cheguei lá, o portão estava aberto. Uma folha do portão estava aberta. Eu falei, chegamos, e olhei assim, tinha uma luz dentro de casa, lá que eu não lembro se era da sala, qual que era, que também estava acesa. Aí parei o carro, olhei assim, a minha esposa falou, amor, vamos chamar a polícia? O que você vai fazer? Meu coração estava lá, tum, 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 tum. Naquele tempo ele batia mais. E, gente, eu falei, e agora? Eu vou abandonar minha casa porque ela está aberta? Não estou vendo movimento nenhum. Eu dei uma olhadinha assim, deixei o carro na rua, falei, amor, espera aí que eu vou dar uma olhada. Aí fui assim, passei o portão, já corri assim, parecia um ninja. Escondia assim. Na porta da sala, olhei assim, ó. Não tinha ninguém, uma olhadinha por baixo. Vi a moça, acendia a luz. Entrei com cuidado, já corri atrás ali da parede. Olhei pelo corredor, olhei no banheirinho que eu tenho ali. Acendi a luz do banheiro, voltei. E fui assim em cada cômodo da casa. Cheguei na cozinha, olhei. Aí fui, né, olhando, acendendo as luzes, tudo, né? Eu já acendo tudo de uma vez, não por medo, né? Porque costume. Eu fui acendendo tudo. A hora que eu chego no quarto, que era o quarto do André, eu acendi a luz assim, entrei, escondi assim, tudo sempre olhando assim, ó. Olhando assim. Aí eu olhei tudo. Aí baixei, olhei embaixo da cama, e o coração pareceu sozinho tocando bateria aqui, arrebentando aqui dentro, sabe, dá até para escutar o barulho dos tambores. Cheguei e falei, falta o guarda-roupa. Abri o guarda-roupa assim, a roupa balançou assim, e opa, não é nada, que tá, o guarda-roupa é meio apertado mesmo, a roupa soltou assim. Aí eu olhei todos os cômodos, está suando frio. Aí vi, não tinha ninguém, acendi a luz do quintal, dei uma olhada, a janela toda fechada, respirei um pouco, aí saí lá fora, vamos guardar o carro, amor, pode vir, que está limpo, não tem nada não. Ela olhou assim, meu herói, meu homão, machão. Mas sabe, tem temores que nós temos que enfrentar. Um dia entrou um rato na minha casa, uma ratazana.
Eu estava com a porta da sala aberta, estava eu e o André sentados na sala. De repente o bicho, eu fui lá para dentro, eu falei, meu Deus, o rato! Dentro da minha casa! Eu falei, e agora? Vou chamar o bombeiro ou vou atrás do rato? Falei, André, tem nós dois de homem aqui. Sandra saiu para fora. Falei, tem nós dois aqui, vamos encarar esse rato aí, nós dois. Gente, deu um trabalho aquele ripachar o bicho. Não achava. Eu falei, vamos abandonar. Como é que nós vamos dormir na casa com uma ratazana dentro? Com uma baratinha, as pessoas já não conseguem dormir. Com a aranha, imagine com uma ratazana. Ai, deu um trabalho. Mas eu consegui. Olha, nem vou contar a história que ia demorar tempo. Mas nós matamos aquele rato. Gente, nem falo o sufoco que foi, arrastar cama, guarda-roupa. Que ele parece que ele é inteligente, né? Parece essa doença Covid, né? Ele é inteligente, ele esconde em cada lugar, que você nem imagina. Um lugar mais pesado para você puxar as mãos. Aquele dia estava esgotado. Então, mas tem medo que nós temos que enfrentar, lógico, com prudência. Não podemos nos acovardar. Ah, não, isso eu não vou fazer. Queridos, uma hora ou outra você vai ter que vencer os seus medos. Sabe? O medo, ele vai... Sabe esse texto que nós lemos? A passagem que nós lemos de 1 de João 4? Ali, eu acho que é no verso 18 que diz... Né, que o medo, em algumas versões diz que o medo ele já penaliza a pessoa. Né? Ali diz, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado. Sabe, o medo, ele atormenta. E quantas pessoas estão atormentadas? Sabe, emoções atormentadas, a pessoa tem medo de tudo, a pessoa tem medo até de ser crente, tem medo de se comprometer com Deus. Ai, eu vou me comprometer com Deus, eu não sei não, o que os meus amigos vão pensar, ai, será que eu vou ter que deixar de fazer isso, fazer aquilo outro, tem medo até de seguir a Deus. Agora, a palavra de Deus aí também, amados, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Agora, nós vivemos uma fase, estou falando aí do medo que atormenta, eu lembrei que isso são problemas emocionais. O Luciano é meio exagerado, né? Hoje ele dirigiu a oração, ele falou que nunca se vendeu tanto remédio para louco como agora, porque as pessoas estão loucas. Não é bem isso, nunca se vendeu tanto medicamento para problemas emocionais, como nesse tempo, batendo todos os recordes, sabe? E nunca teve também tanto atendimento psiquiátrico como está tendo agora, sabe? As pessoas estão perturbadas, né? As pessoas, como diz a palavra aí, né, ela está atormentada, porque é por medo. Então, ela por si só já está sofrendo as consequências. Então, eu quero dizer, hoje os nossos adolescentes jovens estão aprisionados, os homens, mulheres aprisionados, com essa situação de pandemia, a mídia que só vende o sensacionalismo e notícia ruim, as pessoas gostam só de ouvir de crime, de morte, sabe, eu acho incrível, como tem irmão que manda mensagem para a gente, vê um motoqueiro que sofreu um acidente, está estatelado lá, tira uma foto com o celular e posta. Gente, que barbaridade é essa? Pastores mandam a cena do outro dando um tiro no outro. Ah, gente, vá, está assim com o diabo, propagando o medo, o pavor. Não faça isso, isso é do inferno, para com isso. Então, nós precisamos entender que essas coisas têm gerado um problema emocional muito grave, e com esse negócio de pandemia, lógico, essa pandemia é real, morreram pessoas, mas, sabe, amados,
nós com prudência temos que enfrentar. Hoje as pessoas não querem sair de casa, não entendem que o diabo usou, a mídia está usando para falar: não saia de casa, não saia de casa, não saia. E cada dia vai surgindo, porque algo novo. Não estou dizendo, amados, ser imprudentes, andar por aí de qualquer maneira, não é isso. Assim que deu, eu tomei as vacinas, as 2 doses, sabe, eu aconselho a tomar. Mas aí o outro lado já gerava um pavor nas pessoas pela vacina. Ou seja, se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. Tomo ou não tomo? Sabe, o único jeito de amenizar isso e acabar com medo é tomar, então vamos tomar. Mas se eu virar jacaré, vai ser um jacaré crente e obediente. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós propagamos. Nós somos aqueles que temos que anunciar as boas novas do Evangelho. E nesse mesmo versículo 18 que nós lemos, é que vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Só o amor de Deus pode nos libertar. Entende isso? O verdadeiro amor, ou o amor de Deus aperfeiçoado em nós, é que pode nos libertar. Eu sou liberto pelo amor de Deus. E amor fala de paixão. O que falta nas pessoas é uma paixão por Deus. Se você fosse apaixonado por Deus, como você, adolescente, é apaixonado por videogame, vocês que são apaixonados pelo celular, são companheiros inseparáveis, dia e noite. Se você fosse apaixonado por Deus mais do que isso, então você não teria prisão alguma emocional. Você seria mais ousado, prudente, sim, mas ousado para saber que tem um limite, sim, mas o limite não é andar na mureta e não é nem ficar só dentro de casa, mas você pode sair na sacada e ir até a mureta, até o parapeito e olhar a paisagem que o mundo tem para você. Sabe, nós precisamos entender isso. Você não vai chegar numa piscina de 2 metros de profundidade e se jogar lá sem saber nadar. Mas também tem a piscininha para você ficar dentro. Vai, se você tem 1,5 metro, olha, vai até 1,40 m, 1,30 m, que você não vai morrer afogado. Então, não vamos permitir que o diabo nos aprisione. E aqui diz que é o amor aperfeiçoado que vai lançar fora o medo. É o amor de Deus. Agora você pode dizer assim: mas eu já tenho Deus comigo, eu já tenho este amor. Agora, eu acho muito interessante esse texto, porque diz que esse amor que nós temos, para quem confessou a Jesus, realmente nós temos, mas ele precisa ser aperfeiçoado. Interessante, né? O amor precisa ser aperfeiçoado. Aí fala: olha, se você tem ódio pelas pessoas, você pensa que ama a Deus, você não sabe o que é amar a Deus. Se você não consegue perdoar as pessoas, você não sabe o que é amar a Deus. Na realidade, o fato de ter a nossa vida nas mãos de Jesus, nós precisamos nos encher tanto deste amor, mas ele é aperfeiçoado, e nós entendemos por esse texto que nós lemos, que é praticando, que é usando este poder, é usando este amor. E o texto mostra claramente que é nos relacionando, amado. Sabe, muitas pessoas, elas sabem do amor de Deus, ela conhece a palavra, porque ela estudou. Já viu uma pessoa que ela estudou uma profissão? Ela estudou, mas ela não fez um estágio, ela não praticou, ela ficou parada no tempo e foi desatualizando e foi perdendo aquilo. É como dirigir. Você vai tirar carta pela internet? Só se você comprar.
Sabe, você estuda, você faz a prova, mas você precisa aprender a dirigir. E mesmo assim, você vai aprender com o instrutor, a prática, a aula prática, com o instrutor do seu lado. Você vai aprender o básico, o instrutor vai passando, vai te treinando, e vai chegar uma hora que ele vai falar, pronto, você já pode fazer a prova que você está dirigindo bem. Assim mesmo você vai lá e repete, é reprovado. Não tem firmeza, porque na realidade, mesmo depois que você tira a habilitação, é praticando, é dirigindo, que você vai pegar prática. Agora tem gente que já foge, eu tenho medo, eu não consigo. Não tem prática. Sou uma pessoa prática. É que tem aquilo que ela conheceu, que ela recebeu, aperfeiçoado dentro dela. O amor de Deus você pode ter recebido, mas ele tem que ser aperfeiçoado, e ele vai ser aperfeiçoado, você vai ser bom nisso, se você praticar. Se você for uma pessoa que não tem dificuldade nenhuma de perdoar os outros, aí você, conforme vai praticando, vai se envolvendo com esse amor de Deus, você vai sendo completamente livre de todo medo. Sabe, essa igreja aqui, por exemplo, ela crê no discipulado. Por que vocês creem no discipulado? Porque nós olhamos para o modelo de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus chamou 12 discípulos, sabe para quê? Para estarem com Ele. E depois irem pregar, orar pelas pessoas, pregar para as pessoas, pregar o Evangelho. Então, sabe o que Jesus fez? Jesus discipulou. Ele pegava as pessoas, vem cá Pedro, vem cá João. E ele andava com as pessoas, falando, olha Pedro, olha João, nós precisamos obedecer o Pai, precisamos fazer a vontade de Deus, e pregar, anunciar o Evangelho, sabe, porque eu estive lá com o Pai, e eu tenho experiência, preciso amar. Aí, você conhece o amor de Deus? Conhecereis a verdade vos libertará. E está aqui Pedro e João, Pedrinho meio fraquinho, mas é Pedro. É o Pedrinho e o Joãozinho. Está aqui vendo do lado de Jesus, Jesus ensinando. E depois que Jesus ficou todo esse tempo, ele avisou, olha Pedro, olha João, agora está na hora de vocês praticarem. Eu vou para o Pai, fica tranquilo, eu volto. Mas quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo. Mas fique aí multiplicando aquilo que eu treinei vocês. Mas espera um pouquinho até que do alto sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Aí o que acontece? Pedro, João e a outra cambada, os outros 9, porque um já tinha se lascado, que era Judas. Senta aí. Olha, dando ordem para os meus discípulos. Senta aí, por favor, amados, filhinhos. Eles ficam, fecha a porta aqui, e fica aqui com medo, orando. Ora com medo. Ora com medo. Faz assim, ora assim. Mas com medo. Como é que ora com medo? Isso, orando com medo. A palavra de Deus diz ali em João 20, que eles estavam, depois da morte de Jesus, eles estavam todos reunidos numa casa com as portas fechadas, com medo dos judeus. Eles ali sem o Espírito Santo com medo. De repente Jesus passa a parede e olha, e eles quando vê Jesus, você acha que eles ficam alegres? Eles ficam assustados. Oh, o fantasma! Jesus diz, paz seja convosco. Aí quando ele ouve aquela voz, paz seja convosco, ou seja, não tenha medo, eles acalmam, e Jesus fala, sou eu, mostra para eles as feridas nas mãos, do lado, sabe, porque o corpo de Jesus deveria estar bem diferente, glorificado, mas ele manteve as marcas dele com um corpo glorificado. E aí falou, não tenham medo, agora vocês são meus discípulos, fica aqui, e eu vou mandar o Espírito Santo. E pode sentar lá.
Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, João. Obrigado, Douglas. Dá um aplauso para Pedro, Tiago e João no barquinho. Você entende que Jesus, ele discipulou mostrando para eles, na prática. Ele pregava, mas ele saía com eles. Por isso que nós cremos em discipulado. Não é que o discipulador é melhor do que nós, não. São iguais, só que ele já tem uma certa experiência, e ele vai transmitir algo para nós da vida de Deus. Não é só a pregação, mas a vida. Então, uma pessoa cheia de medo, ela nunca vai ser um discípulo verdadeiro, e hoje nós estamos incumbidos de fazer discípulos. Mas eu quero dizer para vocês precisam mergulhar nesse amor, tendo comunhão com os irmãos, aprendendo a perdoar e amando, sabe, apesar das diferenças, amando a eles como eles são, não querendo mudar as pessoas, mas mostrando com a sua vida como é que tem que ser e fazer. Se você é uma pessoa vingativa, quando você vai mostrar como é que faz? Então, falando também do amor de Jesus e mostrando a sua vida. Eu me atrevo a estar aqui falando, porque eu era uma pessoa medrosa, cheia de complexos, cheia de traumas, que precisei ficar 1 ano numa igreja para falar sim para Jesus. Tinha medo até de levantar a minha mão e o pastor me chamar lá na frente para eu orar. Para orar comigo. Então, eu quero dizer, eu fui muito medroso, mas com meus 20 anos de idade, 20 e pouquinho, 20 anos eu acho que eu tinha, eu pude conhecer este amor, e a minha vida começou a ser transformada. Eu comecei a praticar esse amor, eu comecei a praticar o perdão, eu comecei a entender porque na igreja eles eram tão amorosos. Eu lembro quando eu fui numa célula, a minha esposa, era minha namorada, se converteu primeiro, e depois de algumas semanas depois que ela já estava frequentando, eu fui lá, e o líder, que hoje é um pastor, ele veio cumprimentar ela e beijou ela. Eu falei, ué, que é esse cara que fica beijando a mulher dos outros? Deu um beijinho no rosto. Aí, eu fiquei com a cara feia, a célula inteira. Depois, no final, ele falou, está tudo bem com você? Ele me chamava de Roberto, não era Beto o meu apelido. Está tudo bem com você, Roberto? Eu falei, olha, eu só não gosto muito desse negócio de ficar beijando a mulher dos outros. Quem deu essa liberdade? Falei para o pregador. Ele falou, não, mas na Bíblia está escrito, cumprimentai-vos uns aos outros com ósculo santo. Falei, para mim, ósculo parece mais óculos que beijo. Ele foi lá pacientemente, cheio de amor, pegou o dicionário e me mostrou que ósculo era beijo. Cristianismo é cultura. Aprendi. Aí eu para não ficar por baixo, falei, mas beija só mulher? Ele falou, não, vem aqui que eu te dou um beijo também. Eu falei, opa, sai para lá. Aí acabou um pouco aquilo, aí eu fui mais vezes com meu amigo, aí é tanto que ele já era pastor quando nós nos casamos, morando lá em Santos. Hoje ele tem uma igreja muito grande, de 7, 8 mil membros lá em Santos, e eu passei a lua de mel na casa dele. E quando ele falou que eu ia dar testemunho no outro dia, acabou minha lua de mel, eu viajei e fui embora, porque eu era tão tímido. Mas, sabe, amados, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que ser aperfeiçoados, nós temos que crescer no amor, e se você não se envolver com o povo de Deus, pode subir o pessoal do louvor aqui, você nunca vai ser aperfeiçoado, você vai ter o amor, mas nunca vai lançar fora o medo, sempre vai ser medroso. Eu estou colocando muita fé nesse evento que nós vamos ter, que se chama acampamento, até não só pelo poder e pela presença de Deus, mas pela comunhão, para que o amor de Deus seja aperfeiçoado, para que os irmãos aprendam a investir tempo na comunhão, em estar junto. Essa pandemia veio do inferno, para quebrar aquilo que aperfeiçoa o amor de Deus. É muito difícil amar alguém online,
do outro lado de uma maneira virtual. É muito difícil. Você pode até trocar umas palavras, mas se você não gostou de uma ofensa, você deleta a pessoa. Não é assim a vida. A vida é aprender a perdoar. Não existiria casamento feliz se não existisse perdão, porque é impossível duas pessoas diferentes se relacionarem, mas o amor faz a gente perdoar. E quando nós nos relacionamos com as pessoas de Deus, nós vamos conhecendo o amor de Deus, aprendendo a lidar com as diferenças, aprendendo a lidar com aqueles que não pensam que nem a gente, e amando. Eu sou apaixonado por Deus. Eu demorei um pouco para me apaixonar por Deus, mas quando eu me apaixonei por Deus, eu era muito tímido, mas fui me relacionando com um, com dois, com três irmãos. Não perdia um acampamento. Por isso que a nossa igreja tem cultura de acampamento, porque curou, mudou a minha história, a minha vida. Ser cheio do poder de Deus. O Espírito Santo de Deus vem nos capacitar a praticar esse amor, a desenvolver esse amor, a aperfeiçoar esse amor. Você que está aqui, que já entregou a vida a Jesus, você tem o amor de Deus na sua vida. Desenvolva, amando, perdoando, aprendendo não só a ficar tirando um barato, alugando as pessoas, mas aprenda a valorizar as pessoas, a elogiar, pelo amor de Deus. Nós vivemos um mundo cruel, onde a pessoa procura defeito para ficar falando mal do outro. Não tem coragem de olhar e falar: que roupa legal, que cabelo bonito. Eu gosto de falar isso, porque Deus mudou a minha vida. E eu louvo a Deus por aqueles que chegavam e traziam uma palavra de carinho para mim, mesmo eu sendo no começo tímido, tendo uma esposa que me amava, me compreendia, e por amor a Deus nunca batia de frente comigo, mas mostrando o que é o amor, e o amor de Deus sendo aperfeiçoado. O amor de Deus, hoje eu sou apaixonado por Deus, e quem é apaixonado por Deus é apaixonado por gente. Eu sou apaixonado por gente, eu amo gente, e Deus é tão misericordioso comigo, que apesar de eu ter abraçado tanta gente com Covid, dormindo com uma mulher com Covid, que ela teve forte, os meus filhos, meus netos, meu genro, os outros pastores, tudo com Covid, e Deus me livrou. Deus me livrou, não porque eu sou imprudente, não, eu fui prudente. Eu me isolei, sim, muitos dias, mas eu quero dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Perguntavam: pastor, mas o senhor com esse problema de coração, se pegar o Covid, o senhor bate as botas? Eu falei: eu não quero morrer, eu vou ser prudente, mas se o Covid vier, eu vou enfrentar com a mesma alegria e com o mesmo amor que eu tenho sem Covid. E se eu partir para a glória, eu vou partir cheio da alegria, do amor e da paz de Deus. Agi sim e ajo até agora com prudência, e todos temos que ter prudência, porque eu ensinei o limite do medo e da prudência. Vamos ser prudentes, continuem prudentes, mas ame pelo amor de Deus. Literalmente pelo amor de Deus, por esse amor que Deus tem derramado neste lugar. O legado que eu quero deixar para essa igreja, eu gosto da frase que tem por trás dos panos do jovem: muita história, muitas histórias. Foi a festa dos 20 anos que nós fizemos esse banner. Igreja Cristo Salva, 20 anos em Campinas, muitas histórias e um legado. E o legado que eu tenho para vocês é o amor,
É o amor. É um amor que a gente está disposto até a dar a vida por vocês. Tenham esse amor, porque se você tiver esse amor, você vai ser prudente, mas não vai ser medroso. Feche seus olhos. Eu quero orar com vocês. Vamos ficar em pé. Ao invés de fechar os olhos, fique em pé neste momento. Se quiser fechar os olhos em pé, nós temos que nos posicionar. Mas reflita na palavra ministrada, neste amor tão grande, esse amor que tem sido derramado nesse altar. Deseja ser livre,